Para ministrar o tema Como atuar na reabilitação estética e na qualidade de vida com a OFM, está aqui conosco no palco o professor Dr. Sérgio Nakazone Júnior. Ele é graduado pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, onde obteve os títulos de especialista, mestre e doutor em prótese dentária, reabilitação oral. Também é especialista em ortopedia funcional dos maxilares pelo Conselho Federal de Odontologia e especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial pelo CFO, membro fundador e ex-presidente da ABOFM, experiências internacionais com os professores Pedro Plantas, de Barcelona, na Espanha, Mariano Rocabado, Santiago, do Chile, Aton Della Levi, na Bélgica, Yukata Ito, Nagoya, no Japão, Sandro Pala, Zurich, na Suíça, Terry Tanaka, em San Diego, dos Estados Unidos, e Vicente Jiménez Lopes, em Madrid, na Espanha. Com vocês, o doutor Sérgio. Muito obrigado. Tudo bem? Bom dia a todos. Oi, assim a gente fica até mais animado para falar, né? Obrigado, bom dia. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Falar depois do Chico sempre é muito difícil e muita responsabilidade. E falar frente a vocês também é muita responsabilidade. Bom, vamos lá, que o tempo não é muito e vamos tentar passar o que a gente nos foi proposto pela presidente e toda a comissão organizadora, no meu agradecimento, presidente. E esse brilhante evento vem a nos brindar exatamente com tudo que a OFM consegue contribuir em relação à saúde, estética e qualidade de vida. Aqui a gente ouviu brilhantes professores falando sobre não muito dente. Como eu tenho uma origem também em reabilitação e prótese, vamos falar um pouquinho dos dentes também, e tentar encaixar isso no contexto da ortopedia e encaixar também no contexto da estética, tá bom? Da estética e como tornar uma estética de uma maneira funcional. Quando a gente vê uma imagem como essa, nos agrada aos olhos. Por quê? Porque a estética nada mais é do que uma percepção, uma sensação e uma sensibilidade. E essa sensibilidade é inerente às nossas pessoas, a cada um, e também é muito individual. E é um ramo da ciência, não só como ciência, mas como filosofia, que estuda as diferentes maneiras como o ser humano encara as diferentes percepções vindas, não somente visuais, mas também por outros fatores, como tato, audição, olfato e gustação. Então, numa imagem como essa, onde nós vemos esse símbolo maravilhoso, como o Dalton bem disse, do logo da academia, ele transmite algo para nós, ele desperta algo em nós. E nós, como dentistas, como cirurgiões dentistas, como reabilitadores funcionais, devemos ter esse olhar para a parte estética e o que nós promovemos em relação à reabilitação funcional ou estética e o que isso transmite para o paciente como um todo. Então, por exemplo, para as aldeias indígenas brasileiras, o significado belo é o mesmo de útil. Olha que interessante. Tudo que é útil é belo, e tudo que é belo é útil. E isso significa exatamente algo que tem função. Então, se a gente pegar as tribos brasileiras, os Yanomamis, os Kalapalo, nós temos que as pinturas faciais representam muito para eles. É um modo de se expressar, o modo como eles demonstram sua personalidade. Aqui a gente tem uma índia Yanomami, com pintura de cobra na face, e ali um xingu, exatamente vestido como um inseto, pintado como um inseto, né, como uma abelha. E todo esse padrão de beleza é muito individual e muda conforme o tempo, conforme a cultura e conforme a idade das pessoas. Então, tudo que a gente fala em relação à beleza é momentâneo,
é atual, mas pode ser mudado com o passar do tempo. E quando nós vamos trabalhar nessa reabilitação, nós temos sempre ter em mente o que isso está transmitindo e o que isso significa em relação aos valores culturais da época. E qual o grande desafio do cirurgião dentista? É exatamente conseguir conciliar o padrão estético considerado atual com um padrão funcional e fisiológico, que é o que realmente nos interessa. Então, em termos odontológicos, nós vamos ter uma percepção de uma análise facial, onde a gente tem várias linhas de referência da face. Nós vamos ter como se encaixa o sistema estomatognático, mais precisamente a boca, o lábio, o seu contorno, dentro desse arcabouço facial. E mais, numa microestética, nós vamos ver a estética vermelha e a estética branca, que exatamente são as formas dos dentes. Dentro dessa microestética é onde nós vamos estar atuando primariamente os nossos aparelhos funcionais. E na macroestética, como bem disse a professora Desaie, no pré-congresso, nós vamos estar trabalhando nesse arcabouço, nessa funcionalidade geral de todos os sistemas, no músculo, no crescimento ósseo, no equilíbrio funcional, na parte articular, na parte postural e assim por diante. E isso tudo, incrivelmente, a gente consegue estar observando e conduzindo boas terapias através da nossa ortopedia funcional dos maxilares. Tá bom? Então, se a gente pega desde uma análise facial, a análise do biotipo da pessoa, da idade da pessoa, do sexo da pessoa, passa para o equilíbrio craniano que essa pessoa deve ter, até na parte intrabucal, nós vamos ter uma série de características que exatamente são, agora foi, ótimo, que agora são, que vou procurar passar rapidamente, mas são importantíssimas na hora que a gente coloca um aparelho funcional na boca, que observemos toda a macroestética, toda a parte funcional, claro, toda a parte articular, sim, mas também todo um posicionamento e disposições dos elementos dentários, que vão contribuir muito para a estética do nosso paciente. Você sabe por que a gente considera os dentes bonitos? Né? Você sabe por que quando a gente olha e nos dá uma sensação de saúde, de beleza, quando olhamos os dentes? Na verdade, o que nós enxergamos é o reflexo do dente, não é o dente. Tudo que enxergamos e visualizamos naquela percepção é exatamente o reflexo do objeto. Se a gente apagar a luz, ninguém enxerga nada. Né? Então, por que o dente é bonito? Porque a luz bate na superfície do dente e ele não reflete como um espelho na superfície do dente. Ele vai pegar no esmalte, vai até a dentina. Na dentina, ele dissipa os raios de luz e ele reflete a luz. E reflete a luz não de uma maneira homogênea. Ele reflete a luz de uma maneira dissipada. Então, quando a gente olha um sorriso e vê um sorriso atraente, na verdade, a gente está vendo o reflexo da luz nos dentes. E esse reflexo da luz nos dentes tem uma distribuição natural dada exatamente pela beleza do nosso esmalte dentário. Então, quando a gente está lá manuseando um aparelho, vendo os dentes permanentes erupcionando, ou procurando harmonizar essa oclusão do paciente, esse é um paciente que aos 40 anos de idade fez um tratamento ortopédico, 20 anos atrás fez o tratamento ortopédico funcional conosco, e em 1920, em 2016 exatamente, aos 60 anos, voltou para fazer essa reabilitação protética que a gente aí está executada. Então, o que a gente visualiza dentro dessas normas na reabilitação oral? Nós vamos observar os longos eixos, vamos observar os zênites, que exatamente é o ápice do contorno gengival, mas um pouquinho para a distal, dentro do longo eixo. A distribuição exatamente desses zênites entre central, lateral e canino. Vamos observar também os pontos de contato que tem que estar uniformemente dispostos nesse contorno que é exatamente
muito semelhante ao contorno da borda incisal. As ameias incisais devem estar harmônicas e homogêneas. Devemos ter uma proporção de visualização desses dentes. Por que isso? Porque exatamente cada um desses elementos vai refletir uma certa quantidade de luz. Temos que ter as ameias, as papilas bem posicionadas e simétricas, as papilas gengivais e o contorno gengival. Aqui eu vou falar um pouquinho mais, são muitos dados que a gente teria para falar e o tempo não permite. Então, temos também o contorno vestibular, que vai dar aquele corredor das ameias. Sempre as vertentes cervicais, médias e incisais devem estar paralelas entre si, para que a gente tenha uma harmonia do sorriso. Isso tudo, quando a gente vai planejando, executando o tratamento ortopédico funcional, a gente tem que estar pondo como meta na distribuição dessa harmonia dos dentes. E o importante é que isso, nessa microestética, vai estar dentro da macroestética, que é exatamente o contorno labial. E o contorno labial, a gente sabe que deve, a incisal dos dentes, entre canino e canino, devem seguir o mesmo arqueamento do lábio inferior. Isso transmite uma noção de harmonia e de beleza no sorriso. Às vezes temos sorrisos gengivais, e nessa parte também a ortopedia consegue contribuir muito, porque conseguimos trabalhar colocando esse nível oclusal dentro de certas limitações, num perfil que se torne mais agradável. Falamos muito de estética, né? Então, nas belas artes, quando nós temos um esboço de um desenho de uma face, nós estudamos as proporções do paciente. Essas proporções devem ser harmônicas e servem para nós que fazemos reabilitação, servem para nós que fazemos ortopedia funcional dos maxilares. Linhas básicas, né? Como o plano frontal, plano bipupilar, plano oclusal, plano sagital, o plano de Frankfurt, de 1887, da Convenção de Frankfurt, plano de Camper, do Dr. Camper, de 1768, exatamente onde ele delimitava um plano tegumentar de tragos à base a asa do nariz, exatamente onde, através de estudos com o passar do tempo, a gente tomou como referência o plano de Frankfurt para ser exatamente a base do nosso articulador. Então, o ramo superior do articulador nada mais é do que o plano de Frankfurt. Por isso, quando a gente monta num articulador os modelos, um articulador semi-ajustado ou totalmente ajustável, nós teremos que o plano oclusal, ele sempre fica inclinado em relação ao ramo superior do articulador. E quanto que é essa inclinação? É de 10 a 15 graus. Exatamente a diferença na literatura que existe entre o plano de Frankfurt e o plano de Camper. E quando nós vamos realizar uma reabilitação, tomamos como base, muitas vezes, depende da escola de reabilitação, o plano oclusal, que é exatamente referente, paralelo ao plano de Camper, ou o mais próximo possível ao plano de Camper. Então, quando temos um estudo da face, quando vamos realizar um estudo de reabilitação, da onde nós vamos posicionar esse plano oclusal, ele pode ser um pouco mais superior, pode ser um pouco mais inferior, ele pode ser inclinado para mesial, pode ser inclinado para distal, e isso vai interferir muito nessa estética facial, no sorriso do paciente, de como ele mostra os dentes anteriores, como ele mostra a visualização do plano oclusal visto de anteriores, se ele mostra de uma maneira como uma mesioclusão ou como uma distoclusão, e assim por diante. E a altura do plano oclusal é importantíssimo também, para depois que tenhamos todos os movimentos articulares de lateralidade direita e esquerda dentro da fisiologia e da harmonia estrutural. Então, uma vez que nós temos o posicionamento dessas proporções, nós vamos estudar o sorriso. E dentro do sorriso existem diferentes padrões de sorriso, né? Esse é de um autor italiano, Fradiani,
ele é muito conceituado dentro da reabilitação estética, e tem uma série de normas que a gente procura observar, e nós, como ortopedistas funcionais, conseguimos adaptar isso aos nossos pacientes, na harmonização do sorriso desses pacientes, fazendo com que pacientes que tenham exatamente 10 anos, uma série de assimetrias e dificuldades em relação à sua mordida e posicionamento dos tecidos, aí nós vamos ter, deixa eu ver aqui, 17 anos depois de acompanhamento, é um paciente lá no consultório, e ele vem para fazer só as manutenções, revisões periódicas. E a gente vai ter um crescimento com harmonia e um crescimento exatamente com um equilíbrio funcional sem dor e com saúde e com uma preservação do tratamento adequado. E também atendemos, os mesmos princípios devem ser feitos para crianças, né? A professora Desaie falou muito da intervenção até os 6 anos. Infelizmente, muitas vezes não conseguimos atuar antes dos 6 anos, e com isso a gente tem toda uma evolução de um tratamento onde a gente consegue sair de uma desarmonia para chegar numa harmonia facial. Aqui, a nossa querida paciente. Então, dentro desse plano oclusal, quando nós vamos fazer a reabilitação, nós temos que pensar exatamente em todos esses fatores, podendo levar uma curva do sorriso mais adequada para os pacientes, independente da idade, aqui uma paciente de 75 anos, e também nós temos que observar a curva, a restabelecimento de curva em pacientes que têm uma história bucal não tão agradável. Então, a gente vai ter exatamente a reabilitação desses pacientes. Aqui é um caso de um paciente de 64 anos, Donizete. Vejam só a incrível história bucal que ele carrega durante todas essas décadas, e como ele ia ser avô, ele falou, não, preciso melhorar esses dentes. Por favor, Sérgio, veja o que você consegue fazer. Entramos com o aparelho funcional, em poucos meses um equilíbrio de toda a dinâmica funcional, alguns ajustes. Depois, aqui a gente vê a diferença de substrato dos dentes, que são as cores. E aí aqui a parte dos preparos, acrescentamos algumas resinas já para ir restabelecendo o comprimento dos dentes, restabelecendo a harmonia do plano oclusal, com o aparelho funcional devolvendo todos os movimentos de lateralidade, assim como obtendo toda aquela harmonia desejada, movimentos de lateralidade direita e esquerda, aqui o paciente do lado direito e esquerdo. Esse tempo está errado, Valéria. Eu estou cronometrando aqui. Você está me apressando, Valéria. Pelo meu, faltam 16 minutos ainda. Aqui. Bom, aqui nós estamos aqui com um aparelho. E nós temos aqui a escolha de cores, onde nós vamos exatamente procurar realçar aquela estética. Continuo usando o aparelho aqui em dezembro do ano passado, né? Aí, maturando todos os movimentos funcionais, nivelando o plano oclusal, deixando as cargas axiais. Dente gosta de carga axial. Durante a mastigação, o periodonto foi feito para receber cargas axiais. Com isso, a gente tem a saúde de todo o osso alveolar. Toda vez que a gente tem carga oblíqua ou de lateralidade, o dente ele vai agir de uma maneira não tão adequada. Essa resultante leva a uma reabsorção óssea. Então, o dente, no seu momento de maior força, no seu momento de maior mastigação, ele vai exatamente estar mais equilibrado e mantendo o tecido de suporte com cargas mais axiais. Então, aqui um aparelho colocado, uns ajustes, e aí nós vamos ter exatamente, com o passar da evolução do tratamento, aqui nesse mês ainda, eu tirei algumas fotos antes de vir, ainda o paciente está fazendo uma parte de enxerto e implantes do lado superior esquerdo, e aí a gente vai ter aqui exatamente um equilíbrio funcional. Né, Murilo? E aqui, que nem você comentou no curso, o Modilzo do lado direito muito mais funcional, trabalhando muito mais. Por quê? Exatamente porque ele ainda não fez a reabilitação do lado esquerdo, né? Ele não tem os dentes superiores do lado esquerdo para executar esses movimentos. E qual que é a importância da ortopedia nessas reabilitações? Também a gente precisa estar
observando todos os movimentos mandibulares. E quando nós realizamos dentro de um gráfico de Posselt, ou mesmo dentro do envelope de Posselt, uma reabilitação onde os dentes anteriores estão em harmonia com os movimentos mandibulares, nós teremos uma liberdade funcional muscular e articular dentro da fisiologia para este paciente. O que é muito importante é que na reabilitação, na hora que nós vamos executar a estética anterior ou devolver o contorno de prótese dos dentes anteriores, a gente não invada esses limites dos movimentos bordejantes. Não podemos fazer facetas, podemos fazer lentes de contato num comprimento ou numa posição que impeça exatamente esses movimentos mandibulares. E ao executar esse tipo de movimentos, a gente vai ter exatamente a liberdade para fazer a reabilitação em pacientes como esse. É uma paciente aqui de 48 anos, onde a gente trabalha com ortopedia funcional, primeiro para nivelar o plano oclusal. Nesse caso, é um paciente de dor, né? Então, é um paciente onde a gente vai falar um pouquinho sobre a dor também. E a gente devolve essa harmonia facial dentro daqueles parâmetros que a gente conversou, de plano de Camper, plano de Frankfurt, plano oclusal, e movimentos funcionais com a distribuição dos dentes dentro de uma harmonia. Valéria, só para entender, tenho 10 minutos, Valéria? Então, eu acho que eu tenho 10 minutos, então a gente está dentro do programa. Então, aqui, se a gente for fazer uma reabilitação oral, vou falar um pouco mais com calma até. Aqui, se a gente tiver uma reabilitação oral a ser feita em pacientes com dor, primeiro objetivamos a remissão dos sintomas dolorosos e do equilíbrio funcional. Isso o aparelho funcional ajuda muito. E como que nós fazemos isso, né? Eu vou colocar aqui ela falando. Com uma série de dor na região cervical, procurei o médico, doutor especialização em coluna, ortopedia, e vim descobrir aqui no consultório que era tudo da ATM, dos provenientes aos dentes. Aí ele me sugeriu o aparelho, que em 2 semanas para mim já resolveu, tirou a minha sensação de que era problema no coração, que era problema na coluna, medicação, eu estava no Trandilax, eu estava no Novalgina, 500 miligramas, enfim, o aparelho estou usando, melhorou 100%. 100%, legal. 100%. E como que era essa dor? De 0 a 10? 10. 10. Faz 10. Era limitante, te tirava o humor. E assim, nervoso e dormência no lado esquerdo do braço. Braquial, né? Todo o braço, na dormência todo o braço. E o aparelho tem ajudado, eu só tiro ele para alimentar. Eu durmo com ele. Tá falando bem já? E falar não tem jeito, né? A mineiro já fala tudo torto mesmo. Mas tem me ajudado bastante mesmo. Estou muito satisfeita. Tá. Bom, então, isso que é legal nas nossas reabilitações, quando a gente tem paciente com dor. E é isso que dá para a gente usar como ferramenta em nosso consultório no dia a dia. Vamos reabilitar, vamos fazer uma parte de dentística, vamos fazer um tratamento periodontal, vamos remover os sinais e sintomas desses pacientes, vamos devolver a funcionalidade articular, muscular a esses pacientes. E a gente tem como ferramenta a ortopedia funcional dos maxilares. É uma especialidade mágica que consegue abranger toda essa parte de propriocepção e de funcionamento exatamente dentro de uma normalidade, devolvendo exatamente aos padrões estéticos e funcionais ditos na literatura. Então, quando a gente vai estar trabalhando em pacientes com dor, a gente tem que lembrar que a gente vai ter exatamente um trabalho na parte de função, na parte de forma e na parte de estética. E tudo isso abrange a ortopedia funcional dos maxilares, que nada mais vai contribuir para o tema do nosso encontro anual, que é a qualidade de vida. Tá? Então,
muitas vezes esse paciente apresenta dor. E essa dor, exatamente, ela é proveniente de várias estruturas. Sabemos na literatura que existem inúmeras classificações as dores orofaciais, inclui DTM, etc. Inúmeros autores contribuem na literatura com dados relevantes sobre isso. Só um dado estatístico, só nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 20% da população com dor orofacial. E desses 20%, 5% com dor crônica. Isso quer dizer, tem 3,4 milhões de pessoas só nos Estados Unidos com interferência na sua qualidade de vida. Estudos recentes falam do impacto da DTM, ou seja, da nossa área, sobre a qualidade de vida do paciente. E essa qualidade de vida aqui, numa revisão sistemática de meta-análise, ela é importante para que a gente saiba que realmente a DTM ela pode levar à dor crônica. E a dor crônica sabemos que é exatamente uma entidade muito difícil de ser conduzida no dia a dia, né? E afeta muitas funções diárias, como mastigação, como alimentação, e está relacionado com outro tipo de dores, e que vão resultar exatamente em uma alteração do comportamento social e na saúde psicológica dos nossos pacientes. Então, pacientes também como essa daqui, que é a dona Solange, ela tem mais de 30 anos de dor. Imaginem, 30 anos de dor, insuportável no maxilar. Eu tinha muita dor no rosto, assim, violenta, no maxilar, e muita dor de cabeça, sabe? E era uma coisa muito forte, isso há mais de 30 anos. 30 anos. Então eu fiquei Podem dando uma lida batendo de porta em porta para tentar resolver, até que eu achei o Dr. Sérgio. E com esse aparelho, a minha vida mudou assim 100%. Consigo dormir melhor, não tenho mais dor, eu estou sem dor agora. Foi uma maravilha na minha vida. De 0 a 10, quanto que eram as suas dores? 10. Eu tinha bem forte. Dor 10, sério, nenhuma dor. Nossa, eu acordava. 10 é o máximo de dor que uma pessoa possa imaginar para qualquer coisa. Imagina a maior dor que você possa imaginar é a dor 10. Quantos de dor você tem de 0 a 10? 10. Há quanto tempo? 30 anos. Acorda todo dia com essa dor e com esse sintoma. E passou por diversos dentistas, usou diversas placas de mordidas, faz tratamento para fibromialgia sem resultado, com um aparelho funcional, claro, a gente vai ver isso um pouquinho adiante, a gente vai ver que a gente consegue ajudar nessa terapia, tá bom? Dessa paciente. Então, dores, artigo agora também, todos esses artigos são recentes, agora de junho, tá bom? Desse ano. A gente tem exatamente que as dores cervicais, craniais e as DTMs já são presentes em esses pacientes que têm alterações funcionais e que tem uma interação muito grande com todos os componentes do sistema nervoso, né? Desde o tronco cefálico, o sistema límbico, o córtex. Isso é um slide do evento de 2 anos atrás, onde a gente esteve abordando exatamente toda essa parte cognitivo-comportamental e a importância do sistema nervoso autônomo dentro desse quadro de dores. Muitas vezes a gente atua diretamente na DTM, mas essas dores estão correlacionadas. E estando correlacionadas, a gente ajuda muito no diagnóstico e na conduta terapêutica do psicólogo, do neurologista, do tratamento de fibromialgia, do tratamento de enxaquecas e assim por diante. Em outra oportunidade, a gente pode conversar exatamente sobre esse assunto, né? Então, dentro do que a gente tem, desse hall enorme de conhecimento, a gente tem que sempre estar focado em uma boa literatura, uma boa revisão, em bons artigos, exatamente para compor esse nosso arsenal terapêutico. Importante ressaltar também que, cada vez mais, as crianças e adolescentes estão aparecendo com quadros de DTM, né? A gente escreveu um capítulo nesse livro, da Sandra Calil e do Tanganelli, exatamente sobre a DTM em crianças e adolescentes. Isso afeta muito a qualidade de vida dessas crianças. Estamos terminando, deu tempo certinho. E como essa é uma academia
nostálgica, com muitas homenagens. Eu, humildemente, vou fazer homenagem a alguns mestres que passaram na minha formação, que eu acho muito importante. Então, Dr. Planas, aqui em Barcelona, exatamente trabalhando com um articulador dentatus, aquilo que o Dr. Planas, para quem não sabe, foi um grande protesista também. E ali quem está observando ali atrás do Planas, nada mais é que o Dr. Zé Lázaro, né? Então eu tive a felicidade de, quando estive em Barcelona lá com o Planas, estar presente junto com o Dr. Zé Lázaro e junto com o Dr. Eduardo Sakai, foi onde eu os conheci pela primeira vez. Não deixar de render a homenagem ao professor Binler, muito do que a gente utilizou foi com Binler, a gente fez vários cursos com ele. Estive no Japão com o professor Yukata Ito, a parte clínica do meu mestrado sobre forças mastigatórias foi no Japão. Fiquei 3 meses no laboratório, estudando lá na cidade de Nagoya. O professor Antum Delage, o meu grande amigo Murilo, passamos uma temporada na Universidade de Leuven com ele, se hospedando na casa do Dr. Antum, e tivemos grande conhecimento na parte de dor orofacial. O professor Mariano Rucabado, com o Tersaroli, a Aline, o Bambam, o Murilo, a gente fez os 5 módulos do professor Rucabado do Chile. Tivemos em San Diego com a doutora Vilma, com o Chico, com a Regina Brandão e outros dentistas, por 3 anos consecutivos, no início da década passada, com o professor Terry Tanaka, fazendo dissecção das articulações temporomandibulares. O meu grande agradecimento a todos. O professor Sandro Pala, na Universidade de Zurique, estivemos lá também. Passamos um tempo com a Áurea, também com a Maria Amélia, estivemos todos lá, presentes. Passamos com um grupo de brasileiros, a PIDE e outros, com o professor Vicente Gimenez em Madrid. Então, sempre em busca de conhecimento, diversas áreas, diversos cabeças pensantes, e a odontologia e nosso caminhar profissional é esse. A gente sempre tem que estar procurando conhecimento e pegando o melhor de cada professor, o melhor de cada assunto para a sua clínica, para o seu paciente. Isso é o mais importante, para a gente ter as soluções dos problemas. O dentista, ele é um clínico de soluções, né? A gente precisa sentar na cadeira, receber o paciente, observar, ver, ouvir o que o paciente tem de queixa, ter a percepção do que é uma linha de conduta, e dentro desse vasto conhecimento que a gente tem, por exemplo, nessa academia, a gente selecionar aquilo que serve ao nosso paciente. São escolhas, e essas escolhas a gente vai fazendo e vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, não poderia também deixar de agradecer ao Marcos, que foi Marcos Gripos, um dos grandes mentores, junto com o Edinho, aqui uma turma nossa que sempre corria atrás de conhecimento, participamos de várias academias. O professor Tetsu Saito foi meu aluno na graduação de especialização e meu coordenador do mestrado e doutorado lá na USP. O professor Mori, que sempre teve uma cabeça muito aberta lá da universidade também, que trouxe a ortopedia para dentro do serviço de oclusão e ATM, que a gente coordenou por mais de 30 anos na Universidade de São Paulo. Aqui tem vários que passaram por lá, Esther, vou esquecer os vários nomes. Sakai, muito obrigado desde sempre, né? Sempre um grande apoiador. O professor Dalton, que a gente nem precisa comentar, que é um grande mestre nosso. Aqui, quando eu tive a oportunidade de ser presidente dessa academia, em 2007, meio longínquo, né? A gente fez um evento bem interessante. E não poderia de homenagear também o meu grande mestre Chico, que sempre ajudou muito. Meu doutorado só saiu graças à ajuda do Chico, grande homenageado. Então, o início, o professor Zé Lázaro, final, o professor Chico, né? São os grandes homenageados dessa reunião. E também a nossa grande mestra, e a Carol também, né? Aqui foi quando a gente foi presidente dessa academia. Meu agradecimento. Terminando, está dando tempo. Agradecer as meninas que vieram assistir, né? Tiveram que acordar cedo hoje. Espero que tenham gostado. A vida é um círculo, né? Esse símbolo, o logo da academia é incrível. O círculo representa muitas coisas, os triângulos somos nós, estamos todos integrados, unidos, batalhando sempre pela ortopedia funcional dos maxilares. E, com certeza, minha grande amiga, Valéria Medal, fez
agradeço novamente toda a comissão organizadora e minha grande amiga, Márcia Sampaio, ela é que vai conduzir a bandeira da nossa ortopedia e das reuniões científicas no próximo ano, durante todo esse ano. Márcia, a bola é com você, tá bom? Muito obrigado a todos. Convidamos agora a coordenadora de sala, a doutora Rosana Bernardes, para entregar o certificado ao doutor Sérgio. Uma salva de palmas para ele, gente.